Fala, gente boa! Você viu que o Flávio Dino lavou, ensaboou, esfregou e enxagou a cara do Arthur Lira, porque anda reclamando aí do STF? Pois é, fez uma declaração assim forte ontem, bateu pesado, não aliviou não, tá? Em outras palavras, o que o Dino disse pro Arthur Lira? Meu irmão, baixa a bolinha aí, você não tá com essa bola toda não. O Brasil ainda tem Constituição, ela ainda tá valendo e quem aplica somos nós. Baixa a bola. Vou te mostrar essa declaração do Dino, que foi forte, que tá assim, guerra total com o Arthur Lira, tá guerra mesmo. E o Arthur Lira reclamando, como sempre. Por quê? Porque não quer revelar como que tá gastando o dinheiro público, quer manter o segredo. O orçamento secreto não morreu. Vou te falar sobre isso, também vou te falar que os bolsonaristas resolveram agora nesse fim de ano abrir a caixa de ferramenta, tirar todo tipo de projeto de lei que seja nocivo para o Brasil, pavoroso, e colocaram para andar no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, só coisa assim, cabulosa mesmo, absurda. Pois eles colocaram para andar, aproveitaram que ele tem umas maiorias em algumas comissões e tal, e ó, botaram para andar, para arrebentar mesmo. Que para eles, quanto pior, melhor. Vou falar sobre isso com você nesse vídeo também. Tem mais resultado econômico, hein? Mais resultado para a gente comentar aqui. Vou comentar rapidamente também. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque aqui na descrição tem o link. Lá o conteúdo chega primeiro e sempre chega. E também, se puder e se quiser, te peço para participar do financiamento coletivo. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro e aqui em cima tem essa chave Pix. A maioria usa isso aqui, tá? E se você não puder contribuir com nada, contribua com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário, que tá pago. Mas vamos lá, vou te contar essa história. Começo aqui com as notícias econômicas, porque sempre ajuda a gente ter um panorama de como é que o Brasil está indo. Indústria do Brasil sobe a 40ª posição em ranking de produção com 116 países. Poxa vida, você pensa que ruim, né? 40º lugar no mundo a indústria brasileira? Então, e se eu te contar que um ano atrás ela estava em 70ª, era o número 70. Em um ano, a indústria brasileira subiu 30 posições nesse ranking da produção industrial, que tem 116 países do mundo. Em um ano. A indústria brasileira saiu do número 70 para o número 40. Está produzindo mais, porque está vendendo mais, porque o mercado brasileiro está crescendo. Né? Brasil terminará 2024 com o maior crescimento de venda de veículos entre os 10 maiores mercados globais. Se você pegar os 10 países do mundo que mais vende carro, o Brasil foi o país onde mais cresceu as vendas de carro no mundo. O crescimento foi de 15%, segundo informou a ANFAVEA, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 15%, a inflação está chegando perto de 5%, o crescimento da indústria automotiva foi de 15%, foi 3 vezes mais do que a inflação. Está vendendo muito carro, né? Vendas do comércio crescem em outubro e acumulam alta de 5% em 2024. Uma alta um pouco mais discreta que, por exemplo, a venda de carro. Aqui a gente está falando do comércio global, total, mas também cresceu acima da inflação. O comércio brasileiro está se recuperando, né? Venda de televisores cresce 17% em 2024 e deve ter o segundo melhor ano em 10 anos. As pessoas estão comprando mais aparelhos de televisão. 17% é mais que o crescimento da indústria automotiva, que foi 15%. Black Friday supera as expectativas e tem melhor resultado desde 2020, ou seja, superou o período pré-pandemia, que era um índice alto de venda, depois veio pandemia, teve uma queda e tal, porque tudo caiu, já superou de novo. Teve um crescimento de 11% comparado com o ano passado, também mais que o dobro da inflação. O crescimento das vendas na Black Friday. O Brasil é responsável por 80% da redução da pobreza na América Latina. Então, se você pegar América Latina e Caribe, tá tudo incluído aí nessa notícia. Se você pegar todos os países da América Latina inteira, até lá na América Central, México e tal, Caribe, todo mundo junto, todo mundo reduziu a pobreza num determinado índice. Esse índice, 80% dessa redução foi no Brasil. Então, o Brasil é responsável pela grande parte da redução da pobreza na região da América Latina e Caribe. Você fala, mas o Brasil é porque é grandão, né? Então tudo aqui é maior. Não, o Brasil tem 1/3 da população da América Latina e Caribe. 1/3, tá? A região toda tem mais ou menos 600 milhões de habitantes. No entanto, o Brasil foi responsável por 80% da redução
da miséria, da extrema pobreza nessa região. Então é muito mais redução de pobreza do que a proporção da população brasileira dentro dessa região, né? E aí o que você tem? A galera que joga contra, né? PL, o partido do Bolsonaro, vota contra a reforma tributária no Senado. Então, apesar do Brasil estar indo bem, né, a economia está indo bem, ele tem uma proposta de reforma tributária, você está acompanhando isso inclusive aqui já faz tempo, e essa proposta previa, entre outras coisas, tirar o imposto, qualquer imposto dos produtos da cesta básica, do pãozinho, da carne e outras mudanças na cobrança de impostos do Brasil. Isso foi aprovado, tá? No Senado. Agora vai para a Câmara para poder fazer a aprovação na Câmara. Deve ser aprovado ainda esse ano, já para ir a sanção do presidente Lula. Mas foi aprovado sem o voto dos bolsonaristas. Os bolsonaristas votaram contra tirar o imposto do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar, do azeite, do café, da manteiga, dos produtos da cesta básica e da carne, do pãozinho francês. Eles foram contra, acredite se quiser, mas eles foram contra, é uma verdade, né? E assim, vai falar o que para essa gente? Por que eles votaram contra? Porque, como a proposta do governo Lula, sou contra. Não importa se é bom para o Brasil, sou contra. É assim que pensa a extrema-direita. Então, a gente tem que aguentar, porque eles estão lá no Congresso, né? Eles têm espaço para isso. Enfim, eu estava te falando no começo desse vídeo aqui que o Flávio Dino deu uma esfregada na cara do Arthur Lira, né? Detonou mesmo, assim. Então, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque isso vai gerar uma repercussão no Congresso Nacional de novo. O governo está com coisa importante para votar até o fim do ano, até dia 20, né? Faltou uma semana. Porque dia 20 começa o recesso parlamentar. Tem que votar um monte de coisa da reforma tributária, do pacote de corte de gastos e tal, e tá ali, né? Tentando dificultar, por quê? Por causa das famosas emendas parlamentares. Os deputados continuam insatisfeitos, porque tem uma parcela das emendas que continuam bloqueadas. Liberou algumas, mas outras continuam bloqueadas. E eles não querem de jeito nenhum dar transparência para isso. Dizer quem pediu o dinheiro, quem recebeu o dinheiro e onde vai usar esse dinheiro. Eles não querem revelar. E estão reclamando que o Flávio Dino não deixa liberar dinheiro se não revelar. Porque é isso que está escrito na Constituição brasileira. É isso que está determinado lá, que é o princípio da publicidade. Lira reclama de Dino, vou botar aqui, e defende que acordo sobre emendas seja preservado. Então, assim, o Lira deu entrevista, porque quando um poder invade o outro, aí começa a dar errado, porque a gente fez um acordo, aprovou uma lei, agora o Dino não aceita. Ele fala como se estivesse cheio de razão, né, o Arthur Lira. E aí, o que acontece? O projeto de lei que foi aprovado, de fato, foi feito um acordo do governo, Congresso Nacional e o STF, porque o Flávio Dino, lá em agosto, barrou as emendas, todas. Emenda PIX, emenda de comissão, emenda de bancada estadual, tudo. Por quê? Porque não tinha transparência, né? O cara ia mandar uma emenda PIX, o deputado ele falava assim, manda 5 milhões pro prefeito fulano de tal lá. O que esse cara vai fazer com esses 5 milhões? Problema dele, não tô nem aí. Manda 5 milhões para ele. Mandava, e ia. E o governo era obrigado a repassar o dinheiro para a prefeitura. E o prefeito não tinha nem que prestar conta, nada. Usa com o que quiser esse dinheiro. Aí o Flávio Dino falou, não. Aí não vai dar, meus queridos. Né? Por quê? Porque a Constituição brasileira determina o princípio da publicidade com o dinheiro público. Então, tem que ter um jeito de saber quem mandou o dinheiro, por que essa pessoa está mandando esse dinheiro, ou seja, o que vai ser o uso dele, e quem vai receber esse dinheiro, porque é o único jeito de fiscalizar, para saber se realmente esse dinheiro está sendo bem usado. E o Dino falou, se não tiver essa clareza, não proíbo a distribuição das emendas. Aí ficou meses parado o envio das emendas, o governo não podia pagar as emendas, por quê? Porque não tinha esse processo de transparência. Aí fizeram lá um projeto de lei, aprovaram correndo, rapidinho, quando eles querem, eles aprovam de um dia para o outro, né? Só que o projeto de lei ainda não estabelece transparência. Estabelece em alguns casos, em outros casos continua sendo escondido quem perde o dinheiro. Por exemplo, emenda de comissão. Porque existe a emenda individual do deputado, existe a emenda de comissão, existe a emenda de bancadas estaduais. O que é a emenda de comissão? Tem lá a comissão de educação, comissão de saúde, comissão de transportes. Essa comissão tem uma verba. E ela pode destinar para projetos no Brasil afora, né? E aí, o que ficou estabelecido nesse projeto de lei? Que a emenda de comissão, o líder, o presidente da comissão ou o líder da bancada, tem o nome dele lá, mas não necessariamente foi ele que pediu dinheiro. Então, o deputado lá de Cabral do Norte fala, eu vou trazer uma grana aqui para o prefeito. Ele vai no líder, pede, o líder inclui, dinheiro vai. E o nome dele não aparece. Aparece só o nome do líder, mas não foi o líder que pediu. Então, você não sabe que foi o deputado, fulano de tal, que mandou esse dinheiro para lá, do mesmo jeito. Aí aprovou o projeto de lei
E o Dino falou, não, ainda não está valendo, continua não sendo transparente, continua não dando para saber quem está usando esse dinheiro, por que esse dinheiro está sendo usado. E é dinheiro nosso, né? Dinheiro de imposto, dinheiro público. E aí ele barrou algumas emendas. E aí o Lira, porque o STF está invadindo a competência do Congresso, não sei o quê. Ele não explica por que eles fazem tanta questão de esconder quem pede o dinheiro, quem gasta o dinheiro. Qual que é o interesse de esconder essa informação? Por quê? Tem coisa errada aí? É isso? Então tem que esconder o cara para o cara não sofrer as punições necessárias? Bom, porque se não for isso, eu não consigo entender por que essa insistência em manter o segredo. Né, Arthur Lira? Mas, enfim, se você tiver uma boa justificativa que não seja essa, conta pra gente aí. A gente está querendo saber por que tanto interesse em manter segredo do dinheiro de emenda parlamentar. E a gente não está falando de R$50, R$100, não. A gente está falando de 50 bilhões de reais, que é o dinheiro total que os deputados manobram com as emendas. 50 bilhões, né? Aí o Flávio Dino participou de um evento do Conselhão lá, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Governo, que é um monte de gente que aconselha o governo em diversas ações, e aí ele soltou essa pérola aqui, ó, dá uma olhada. Tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E às vezes é uma missão muito difícil, porque ela é presidida às vezes por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. É muito curioso, ministros que aqui estão, o debate sobre ativismo. O Supremo é muito ativista. E eu, nesses poucos meses que lá estou, cheguei a uma conclusão. Normalmente, essa crítica quanto ao ativismo vem daqueles que não gostam da decisão do Supremo. O Supremo, quando decide, agrada alguém, desagrada alguém. Esse que é desagradado diz, o Supremo se mete em muita coisa. Mas quando o Supremo decide no sentido convergente com interesses A ou B, aí o Supremo está certo. Infelizmente, não é esse tipo de debate que vai determinar o conteúdo de uma decisão judicial. E o judiciário... Bom, ele está dizendo aqui justamente isso, né? Todo processo judicial é uma disputa. Duas opiniões diferentes, disputa e pede para o árbitro que a justiça diz, e aí, quem está certo? A justiça decide, ó, fulano está certo. Quando ele decide, o Beltrano não fica contente. E aí o Beltrano agora, principalmente com os políticos da extrema-direita, o STF está invadindo competência do Congresso, o STF é muito ativista, os ministros ficam fazendo política. Só o derrotado fala isso, né? O derrotado agora deu para falar isso do STF. Agora, você acha que essa fala do Dino não foi pesada o suficiente? De fato, não foi. Tem uma próxima, tá? No mesmo dia, mas num outro evento. Olha só o que ele falou das reclamações do Congresso Nacional. Rapidinho. Se um poder está plenamente satisfeito, isso está errado. Alguém aqui está plenamente satisfeito com o seu cotidiano? Claro que não, Deus seja louvado. Porque se estiver plenamente satisfeito, não tem nada errado, nada por fazer, está na hora de morrer. A mesma coisa é no arranjo institucional. Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do PT eu nunca tinha visto. É o que está posto. Então o Supremo não pode decidir mais nada porque as pessoas dão escândalo. Tem que fechar o AI-5. Nós, claro, temos que agir com responsabilidade, com prudência, com moderação, com acatamento às leis, aos outros poderes do Estado, mas nunca podem pretender um judiciário amordaçado. Tá aí. Em outras palavras, como eu disse, né? Baixa a bolinha aí. O que é isso? Agora, toda vez que a gente decide, você não gosta, você fica dando pitizinho, Arthur Lira. É assim mesmo que você tá achando que a banda toca? A banda não toca assim não, queridão. É isso que o Flávio Dino tá dizendo. Baixa a bola, que aqui a nossa função é decidir. A sua função é fazer lei. E a nossa é decidir se essa lei vale, se ela é constitucional. Que, inclusive, foram vocês, deputados e senadores, que fizeram a Constituição. Então, agora tem que obedecer. É isso que o Flávio Dino está dizendo. Muito bem dito, diga-se de passagem. Pois é, vamos mudar de assunto de novo pelo seguinte. Agora, os bolsonaristas, como eu falei, abriram a caixa de ferramentas, tiraram tudo quanto é absurdo, cobras e lagartos lá de dentro, e andaram aprovando aí em comissões, aprovando até no plenário, tá?
da Câmara e do Senado, umas coisas assim, absolutamente absurdas. Tudo nesses últimos 2 meses para cá, tá? Esse dia desse, ó, novembro agora. PEC que impede aborto em caso de estupro avança no Congresso. Já falou sobre isso aqui, já falei em outros lugares. A Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela Carolina de Tônia, uma deputada bolsonarista, botou para andar e aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que proíbe todos os tipos de aborto, até esses que hoje são legais. Quais são os legais? Se a mulher for vítima de um estupro, se a mulher correr risco de vida, ela pode morrer no parto ou durante a gravidez, ou se esse bebê é anencefalo, ou seja, não tem a maior parte do cérebro, vai morrer em horas depois que nascer. Nessas condições, é permitido fazer um aborto. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC, passou na comissão, que proíbe todo tipo de aborto. Então, a mulher que foi estuprada vai ser obrigada a ter o filho do estuprador. A mulher corre risco de morrer por causa da gravidez? Que morra. Vai ter que levar adiante. Isso é a proposta dos deputados bolsonaristas da Comissão de Constituição e Justiça. Significa que isso já está valendo? Não, ainda tem que discutir no plenário, depois ainda tem que ir para o Senado. Provavelmente isso nem vai ser colocado em votação no plenário, de tão absurdo que é. Mas assim, os deputados gastaram tempo, dinheiro, assessores, energia elétrica para fazer a comissão funcionar, para aprovar uma proposta que não vai dar em nada, só para eles fazerem uma politicagem, só para eles mandarem para aqueles eleitores ultraconservadores lá pelo Zap e falar, ó, estamos defendendo você e os seus interesses, sabendo que não vai dar em nada, né? Então essa é a Comissão de Constituição e Justiça, mas não ficou só isso não. Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados. Então, o cadastro de pedófilos é uma coisa totalmente desnecessária. Por quê? Porque já existe uma lei que foi aprovada, inclusive, esse ano, do cadastro de pedófilos. Já foi até sancionada pelo Lula, essa lei já está em vigor, que cria esse cadastro, é um lugar onde você pode pesquisar o nome das pessoas condenadas por pedofilia, por crimes sexuais contra crianças. Isso já foi até sancionado, já está valendo. Então, aprovar isso não muda absolutamente nada no Brasil, porque já existe. Mas aí eles enfiaram uma novidade aí, que é essa história da castração química dos condenados. Também já tem um projeto de lei que está tramitando no Senado, ainda não concluiu, que fala em castração química para condenados por crimes sexuais. Mas, de forma voluntária, o sujeito está preso, fala, ó, quer ir para a liberdade condicional? Desde que você aceite tomar uns remedinhos aí que vai te deixar broxa, você pode ir para a liberdade condicional, semi-aberto, né? Isso foi o que o Senado aprovou. Agora a Câmara aprovou uma outra coisa assim, também vai cair ali na frente. Ou nem vai ser votado, né? No Senado, mas assim, cai ali na frente. Por quê? Porque castração química, ela é inconstitucional. Castração química não é compatível com a Constituição. Poxa, mas por que é inconstitucional? Porque a Constituição brasileira de 88 proíbe qualquer tipo de castigo físico a uma pessoa. Então não pode trabalho forçado, não pode castração química, não pode cortar a mão do ladrão, não pode cortar a língua de um caluniador condenado, não pode submeter a pessoa a um castigo físico. O castigo que é previsto na Constituição Federal é a reclusão, a prisão dessa pessoa numa penitenciária. Só não pode torturar, não pode bater, não pode pendurar um brinco na orelha do preso, não pode fazer nada físico contra o preso. E por que que isso está na Constituição desse jeito? Para beneficiar o pedófilo? Não. Porque durante muitos anos no Brasil, durante a ditadura militar, as pessoas eram presas sem processo, eram torturadas, eram assassinadas, eram machucadas, eram ofendidas, humilhadas, elas eram destruídas, sem nenhuma ordem de nenhum juiz. Então a Constituição Federal, que foi feita logo após o fim da ditadura, colocou várias travas de segurança para impedir que qualquer pessoa, qualquer governante cruel, submeta a população a penas físicas, a torturas e outros tipos de penas físicas. Então é por isso essas travas foram colocadas na Constituição, porque durante décadas andaram abusando da possibilidade de submeter pessoas a penas físicas. É por isso que isso está na Constituição. Então, assim, também vai cair, né? Mas, de novo, é uma propagandinha para eles lá na comunidade extremista deles, falar lá, vamos castrar os pedófilos, né? Só que isso foi aprovado, inclusive, no mesmo dia que um deputado do PL bolsonarista, amigo do Bolsonaro, foi colocado aí numa investigação de envolvimento sexual com menor de idade. Um deputado com um menino, um rapaz menor de idade,
Não dá para dizer que é pedofilia, porque a gente não sabe qual é a idade desse rapaz. Só é considerado pedofilia abaixo de 14 anos. Acima de 14 anos é outro crime, né? Mas, assim, é justamente os tarados que ficam atrás de aprovar lei dizendo que vão punir os tarados. Por quê? Porque como eles não querem que você saiba que eles são tarados, eles têm esse ativismo. Eles têm essa coisa de, não, nós somos defensores das crianças. Mas aí, você vai ver na imprensa, é pastor pedófilo, é deputado pedófilo, é gente ligada a eles, pego com abuso de criança, né? Sempre eles. Sempre eles. E eles, para botar essa banca de defensores das crianças, eles ficam aprovando esses projetos que fazem uma propaganda e não passa disso, né? Outra coisa que foi aprovada, projeto autoriza investigados por crimes a comprar armas de fogo. Agora, ontem. O Congresso aprovou, a Câmara aprovou. Ela muda o Estatuto do Desarmamento, que é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento diz, se você for investigado por um crime, você não pode pegar uma arma registrada. Porque supostamente você pode ser um bandido, não vou deixar você pegar uma arma. O que os bolsonaristas aprovaram na Câmara? Se você for investigado, tudo bem, você pode comprar uma arma legalmente. Aliás, uma não, várias, né? Porque o Estatuto do Desarmamento, a lei do jeito que ela está hoje, ela permite que uma pessoa compre várias armas. Então, se a pessoa for supostamente bandida, tá limpo, ela pode pegar. Só não pode se ela já tiver sido condenada, dependendo do crime também. Mas, se ela ainda foi investigada, se a polícia estiver na cola dela, tem um monte de gente, tem muito bandido que nunca foi condenado. Por quê? Porque vai proteger no processo. Embora tenha inúmeros inquéritos em nome dele, inúmeras investigações, inúmeras denúncias, inúmeras provas, condenado mesmo, a pessoa ainda não foi. Olha o caso do Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele tentou dar um golpe de Estado. Todo mundo já viu as provas. Mas ele ainda não foi condenado. E aí? É esse tipo de situação que vai permitir que um suposto criminoso compre uma arma de fogo. Ele pode, inclusive, ser investigado por homicídio, por alguns crimes assim, que vai conseguir. Né? CCJ da Câmara, ainda estamos falando na Câmara, nem entramos no Senado ainda. CCJ da Câmara aprova projetos contra o MST e libera reintegração de posse sem ordem judicial. Esse projeto é o seguinte, ele coloca na lei a possibilidade de um fazendeiro usar os capangas dele para expulsar gente que esteja dentro da fazenda dele. Sim, pode chamar teus capangas, teus pistoleiros. Se não tiver, você chama a polícia. Se você não tiver pistoleiro, é o seu serviço. Mas se tiver, pode usar. É isso que o projeto diz. O texto prevê que proprietários de terras possam retomá-las por sua própria força ou utilizar força policial, independentemente da ordem judicial. Não precisa um juiz mandar, tá? Contanto que faça logo que os atos de defesa ou esforço não ultrapassem o indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, assim, se precisar matar alguém, tudo bem, pode matar, desde que seja a única forma de garantir a posse da fazenda. A matéria ainda estabelece um prazo de 48 horas para a autoridade, ao ser notificada, tomar as medidas necessárias. Então, assim, chamei a polícia. É 2 dias. Se a polícia não for em 2 dias, o policial que não atendeu o meu chamado vai responder judicialmente, por prevaricação. Tá? Vai responder por não cumprir a sua função. Então, assim, entraram na minha fazenda, chama os jagunços, vai lá e bota esses caras a bala para fora. Pô, mas eu não tenho jagunço. Chama a polícia, ela é obrigada a vir. Se ela não vier, eu detono os policiais todos. Eles estão tentando colocar isso na lei, né? E aí o pior, tá? Nessa outra matéria aqui tem um outro detalhe da lei que é mais assustador ainda, que é isso aqui, ó. Aumenta a pena para quem invadir, ocupar ou permanecer de forma não autorizada em terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado. Por que isso é importante? Vamos lá, o que é esbulho possessório? É você entrar numa propriedade dos outros e falar, agora é minha, vou ficar aqui. O objetivo dessa invasão é tomar a propriedade. Isso é esbulho possessório. Nunca houve uma condenação de um integrante do MST por esbulho possessório. Por quê? Porque o MST não entra numa fazenda para tomar ela, para falar agora é minha. Não é isso que acontece. O objetivo da entrada do MST em qualquer propriedade rural é denunciar uma irregularidade. Então eles identificam as fazendas que estão irregulares. Ah, a fazenda invadiu uma área pública que é vizinha, uma área federal, estadual. O cara simplesmente colocou a cerca dele dentro de uma área do governo e agora é dele, fez um pasto lá. O MST descobre isso e entra na fazenda para chamar a atenção. Ô governo, ó, esse cara aqui está cometendo um crime com essa fazenda aqui. E esse crime que ele está cometendo tem como pena a reforma agrária, tomar a fazenda dele. Então nós estamos aqui para você tomar as providências. Ou então, se não é invadir a área pública, planta um negócio que é irregular, tem trabalho escravo, tem uma dívida de imposto que vale mais do que a fazenda. Esse tipo de coisa é que o MST denuncia. Ele não entra na fazenda. Ah, vamos entrar na fazenda do fulano ali.
Por quê? Porque a gente quer, a gente vai tomar dele. Não, isso nunca aconteceu. Repito, nunca houve uma condenação por isso. Justamente. Quantos anos já existe o MST? 40? Sei lá, 4 décadas de existência. Nunca ninguém foi condenado por invadir uma fazenda para tomar. Nunca. Pode procurar. E aí ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado significa, mesmo que você estiver certo, você não pode entrar na fazenda. Mesmo que o fazendeiro seja um criminoso, que esteja roubando terra do governo, você não pode entrar na fazenda dele. Se você entrar, ele está autorizado a mandar os jagunços em cima de você, meter bala em você. E se ele não tiver jagunço, está autorizado a chamar a polícia. É isso que o projeto de lei que andou na Comissão de Constituição e Justiça diz. Vai ser aprovado? Provavelmente também não vai ser nem votado no plenário essa história. Mas andou dentro da Câmara, dentro desse momento que eles aproveitam para aprovar umas coisas absurdas. Assim. Isso vai para frente? Óbvio que não. Mas, mais uma vez, gastaram tempo e dinheiro para aprovar uma lei inócua. Agora vamos para o Senado. O Senado aprova projeto que eleva a conta de luz. O texto segue para a sanção do Lula. Que diabo é isso? Como assim? O Senado aprovou o aumento da conta de luz? Não, não é isso. O Senado aprova a regulamentação de eólicas offshore com incentivo ao carvão mineral e gás. Seguinte, foi lá um projeto de lei para estabelecer regras para fazer aqueles catavento, né? Aquelas usinas eólicas de ar, aquelas hélices, em regiões de mar. A maioria do que a gente tem hoje está lá no Nordeste, principalmente. Fica lá numa planície, numa área, num descampadão, o cara coloca aquele monte de turbina lá, a empresa coloca e começa a gerar energia com o vento. Agora, foi aprovado um projeto de lei que permite fazer isso também no mar. Então, instalar essas hélices lá no alto mar, onde venta bastante. E aí, enfiaram um jabuti no projeto. O jabuti é o quê? É uma emenda, um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o tema. Eles enfiaram lá. E o que é isso? Incentivo para a indústria energética à base de carvão e gás natural, que são poluentes e que são mais caras do que a energia hidráulica, que é das usinas hidrelétricas, e a energia eólica, solar, é muito mais cara. Né? E de que maneira esse incentivo? Criaram cotas que o governo é obrigado a comprar de energia desse tipo de usina, a carvão ou a gás. O governo compra energia quando precisa, né? Quando choveu pouco, os reservatórios estão baixos, vão comprar energia alternativa de outro tipo de usina, que não só as hidrelétricas. Se não precisa, não compra. Esse projeto obriga o governo a comprar mesmo que não precisar. Tem que comprar uma cota X de energia gerada a carvão, Y de energia gerada a gás, e assim sucessivamente. Né? Então impõe um custo, um endividamento ao governo, porque mesmo que ele não precisar de energia extra, ele é obrigado a comprar. Foi um bolsonarista que enfiou isso no projeto. E a galera votou e aprovou. Pois é, não acabou não. Reforma tributária. Armas e munições ficam de fora do imposto do pecado. O imposto do pecado é um imposto que foi criado para cobrar uma tarifa mais alta de produtos que façam mal à saúde, à vida do ser humano, para, em compensação, baratear outros. Baratear, por exemplo, os produtos da cesta básica. Então, cigarro, bebida, arma, produtos poluentes, de uma maneira geral, tem um imposto mais alto, para outros produtos mais básicos, mais necessários para a vida do cidadão, poder terem menos imposto. Aí vai lá o Flávio Bolsonaro, e mete lá uma emenda, altera tudo, compra uma briga danada, e eles conseguem aprovar esse projeto que tira as armas. Não, arma e munição não vai ter imposto do pecado, não vai ter esse imposto mais alto. Então, você imagina, fralda vai ter imposto mais alto do que um revólver. Tá? Graças ao Flávio Bolsonaro. Agora, isso vai voltar para a Câmara, porque o Senado fez uma modificação, né, na reforma tributária. E aí volta para a Câmara, provavelmente a Câmara vai tirar esse absurdo, é o que se espera. Né? Porque se não tirar, o Lula vai ter que vetar, que não faz o menor sentido. Mas é mais um bolsonarista aprovando um absurdo. Senador que emplacou retirada de refrigerantes do imposto do pecado favoreceu a própria empresa. Então, refrigerante também paga esse imposto mais elevado, porque refrigerante não faz bem para a saúde, você sabe disso. Não preciso ficar falando aqui. Aí tem um senador que é dono de uma indústria de refrigerante. O que o cara faz? Mete uma emenda lá, não, tira o refrigerante daí. E os outros colegas dele aprovam. Então, o refrigerante, as bebidas adocicadas, que são uma montanha de açúcar, que arrebentam com a sua saúde, não vão ter o imposto do pecado, por enquanto, né? Se não tiver nenhuma modificação aí à frente, porque o dono de uma indústria de refrigerantes é senador e alterou o projeto para beneficiar a ele mesmo e os colegas dele. Adivinha? Bolsonarista, claro.
Câmara rejeita imposto sobre grandes fortunas na reforma, na regulamentação da tributária. Essa matéria é de outubro, não é de agora. Por isso que eu falei 2 meses para cá, né? Os bolsonaristas, mais uma vez bolsonaristas junto com o Centrão, não aprovaram a taxação dos milionários. Mas eles não querem que você que ganha até 5 mil tenha isenção do imposto de renda. Eles são contra. Essa discussão ainda vai chegar, né? Deputado, devia colocar aqui, bolsonarista, defende projeto de lei que acaba com os feriados no Brasil em dias úteis. Sim, porque assim que apresentaram um projeto de lei defendendo o fim da escala 6x1, como revanche, ele apresentou esse projeto aí. Não. Além de continuar trabalhando na escala 6x1, ainda vai trabalhar todo feriado. Pelo projeto seguinte, todo feriado, se cair segunda, terça, quarta, quinta, se sábado, só vai ser comemorado no domingo, que é dia que está todo mundo de folga já mesmo, né? Então, acaba com os feriados nacionais. Essa é a política dos bolsonaristas. Aí, assim, a gente está discutindo aqui trabalhar menos, a gente está discutindo aqui pagar menos imposto para quem ganha até 5 mil por mês, enquanto eles estão discutindo ajudar o estuprador a ter um filho, a obrigar a mulher estuprada a ter um filho, ajudar um criminoso a comprar uma arma, ajudar um fabricante de uma bebida que faz mal para a saúde a não pagar imposto, né? Ajudar, inclusive, naquele projeto lá das armas, também prevê uma anistia para quem hoje tem uma arma ilegal em casa. Você é bandido hoje. Se você tem uma arma ilegal em casa, você é bandido. Mas eles estão prevendo uma anistia para você ir lá e regularizar a tua arma. Teve um tempo gigantesco para as pessoas regularizarem a arma delas lá atrás, no Estatuto de Desarmamento. Quem não regulamentou, virou bandido, porque o sujeito tem uma arma ilegal em casa é bandido. Então, assim, para beneficiar estuprador, para beneficiar bandido. Tem a PEC das praias, né? Que eu nem falei dela. Beneficiar bandido, né? Armado, principalmente. Beneficiar fabricação de produto que faz mal para a saúde. Privatizar as praias. Não vou entrar no detalhe aqui, porque eu não separei uma tela aqui sobre a PEC das praias, mas teve essa também, você lembra. Agora, esses dias eu tenho quase votado de novo, né? Privatizar a praia. Essa é a tática política da extrema-direita. Bem-vindo ao Brasil. É isso aí. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Deixa a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Me fala o que você pensa sobre isso tudo, que eu quero muito saber. Um abraço para você e tchau.